Café com Aposta, jogos de volta da Liga dos Campeões, jogos de terça-feira. Semana passada a gente colocou aqui um Black Atlético de Madrid, bateu com uma facilidade incrível, e os gols de PSG e Barça, o jogo que tá aqui na tela pra gente. O jogo acabou no 2-3, também conhecido como 3-2 Barcelona. O 2,5 foi pagar no começo do segundo tempo, né? Se eu clicar aqui eu vou ter, ó. Aí, clicando aqui, a gente vê, foi aos 51 minutos. 51 minutos de jogo quando saiu o gol do Vitinha. Eu acabei entrando no 2,5 depois do gol do Rafinha, tá? Eu não entrei muito no começo do jogo, eu acabei pegando depois do gol do Rafinha, esse over 2,5, e aí eu entrei aqui, né? Eu entrei aqui, ó, tá a 37, então eu devo ter entrado tipo 38, 39, e aí a minha ideia era fazer a entrada para ficar até o final do jogo. Aí logo na sequência ali nos 51 minutos, pagou-se tudo, muito bom pra gente. 3-2 Barcelona fora de casa. O PSG então vem pro jogo de volta com uma necessidade absurda. A odd do PSG tá 13,15, a odd do Barcelona 2,28. Acredito que é um jogo muito mais para gols do que para a gente necessariamente pensar em match odds. O que acontece é o seguinte, o Barcelona jogando em casa vai jogar com uma vantagem legal. O Sérgio Roberto, que a gente vê aqui, não vai poder jogar, né? Ele tá suspenso para esse jogo de volta por conta dos cartões amarelos. Deve entrar o Pedri no lugar dele, então não vai mexer muito. O time do Barcelona até jogou com reserva aí no final de semana contra o Cádiz. Já o time do PSG nem jogou, todo mundo descansou, mas o PSG não tem nem o que fazer. Não, cara, não tem o que fazer. Talvez aqui, ó, do mesmo jeito que a gente viu o Asensio saiu pra entrar o Barcola, o PSG não tem muito. Vai entrar quem? Vai entrar o Neymar e o Messi, tá ligado? No PSG? Não tem da onde tirar alguma coisa da cartola pra ver se faz um milagre aqui. Não tem. Simplesmente não tem. São esses nomes aí mesmo. Não tem. O PSG não tem, né? Elenco, não tem muito o que falar. Mbappé, velocidade do Mbappé. E ver como que vai ser esse jogo. Pra mim, existem dois possíveis cenários, duas coisas pra gente ficar ligado. Primeira coisa é, se a gente vê um PSG, principalmente no começo do jogo, tá? Jogo de Champions League, muitas vezes a gente cria umas expectativas gigantescas para o jogo, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque se começa o jogo com o PSG martelando em cima, não foi o que fez em casa, tá? Eu, sinceramente, achei que o PSG até tinha umas chegadas nesse jogo de ida, mas parecia que as chegadas do Barcelona eram mais incisivas, mais agressivas mesmo. Deixa eu até ver uma coisa aqui. Estatísticas, eu tenho as estatísticas do jogo do primeiro tempo. Tentativas de gol do Barcelona tem um pouco mais. Chutes no gol, o Barcelona tem 1 a menos, e chute para fora, o Barcelona tem 4, o PSG tem 1. Então, gols esperados mesmo aqui, né, no primeiro tempo, um pouco mais do Barcelona. A impressão que eu tive era mais ou menos isso daí, a impressão que eu tive, principalmente do primeiro tempo, é que o PSG até construía alguma coisa, mas quem dominava mesmo as chegadas, assim, quem era mais realista, as chegadas, era o Barcelona. E eu tava de olho nisso daí porque o que eu fui pensando na partida, além dos gols, eu fui pensando em um possível back PSG, hein? Não fiz a entrada, não tomei o head, ainda bem, mas eu fui para procurar esse back PSG, não encontrei, aí eu não fiz a entrada porque simplesmente em campo não aparecia. Para esse jogo de volta, eu não sei se a gente não vai ter algo meio parecido, tá? Esse que é o preocupante. Eu nem vou colocar, na verdade, nada back, nada pensando em match odds, porque apesar de gostar das odds, apesar de gostar bastante das odds, gosto muito desse back Barcelona 2,28, gosto muito, e também gosto do Lei PSG num 3,2, gosto bastante desse Lei PSG. O Lei PSG, a gente precisa que o PSG não vença. A minha preocupação com o Lei PSG é o PSG chegando muito agressivo e fazendo este primeiro gol, e aí talvez sentando no placar e o Barcelona não conseguindo depois furar o PSG. É ali que eu fico um pouquinho de receio. O curioso é que, devido à necessidade do PSG de se expor nessa partida e também devido aí ao que foi, né, o primeiro jogo com tantos gols, a odd que a gente pegou 1,79 na ida foi para 1,5. Tá? 1,5. Eu acho que vale pegar gols? Acho. Eu acho que vale pegar 1,5? Não.
Não porque eu preciso... Cara, olha, sendo muito sincero, eu preciso ver o jogo ao vivo. Esse jogo não tem como. Eu não consigo nem pensar em match odds. Gosto de um lay PSG e eu não consigo nem pensar em gols. Gosto do over, tá? Mas por que eu falo isso? Porque a gente não sabe como vai se portar os times. Situação de Champions League eu acho muito tenso, é muito, né, nervoso às vezes a partida. A gente teve 100% de aproveitamento semana passada, essa semana não precisa errar. Gosto de pensar nos gols, eu gosto de pensar nos gols principalmente se o primeiro gol for do Barcelona. Aí eu gosto mais ainda, porque aí o PSG tem que ir pra tudo. Vai. Libera todo mundo, ataca com todo mundo, defende com a esperança e a fé, entendeu? Vai todo mundo pra cima pra buscar os gols. Mas no 3-2 o PSG não começa o jogo naquela necessidade absurda de virar o jogo, né? Porque um golzinho dá, então, às vezes, e o que acaba acontecendo, principalmente em jogo de Champions League, que é muito importante, às vezes, que pode acabar acontecendo, que é aí que eu tenho o meu receio, o PSG vai pro jogo, até constrói alguma coisa, não tem as chances, só que ele não vai com aquela toda a pressão, não marca tanta pressão da saída para não deixar o Barcelona marcar o gol. Então, o medo de tomar o gol, o medo de tomar aí o que seria o quarto gol do Barcelona, o medo do PSG de tomar o quarto gol do Barcelona pode falar mais alto do que a vontade do PSG e determinação do PSG de fazer esse terceiro gol e empatar o agregado. Você entendeu a lógica? É aí que eu tenho um pouco de receio na parte de gols, porque se esse gol demora para sair, essa odd derrete. Vou entrar no pré-live? Não vou entrar no pré-live. Entro em gols caso o Barcelona marque este gol primeiro, ou também, né, às vezes a gente tá falando isso, mas não sai o primeiro gol, mas a gente vê o PSG amassando e subindo com todo mundo. E aí é pressão, é escanteio, é Mbappé correndo de um lado, Dembélé do outro. Você fala, cara, todas as bolas que sobram caem no pé do Rafinha, o Rafinha disparada, o Lamine e a Mal lá do outro lado. Aí, ó, cenário pra gols, beleza, dá pra gente pensar neste 2,5. Eu falei que eu não colocaria nada de match odds, mas esse lay PSG a 3.2 pode ser muito interessante. Pode ser muito interessante, principalmente se o começo de jogo do Barcelona for muito superior. Champions League é uma coisa que acontece muito, principalmente em jogos de times grandes, assim, PSG e Barcelona, dois times aí, né, lá na Europa, e etc. Uma coisa que a gente pode ver acontecer é uma correção rápida desse match odds, né? Se o Barcelona sai a bola é do Barcelona, tirou lá o cara e coroa, Barcelona ganhou, o Barcelona sai com a bola. O Barcelona sai com a bola, tem o primeiro ataque. Já chega martelando, não faz o gol, mas recupera a segunda bola. Chega de novo, 5 minutos de jogo, pum, escanteio o Barcelona. Entendeu? 5 minutos de jogo, escanteio o Barcelona. Não faz o gol também no escanteio, mas aí o PSG tira a bola, recuperação do Barcelona. O que acontece muitas vezes, principalmente no começo de jogo, Champions League, o mercado dá uma assustada. Se acontecer isso com o Barcelona em cima e o PSG ali tomando aquele sufoco 10, 15 primeiro minuto, a odd vai... Entendeu? Pode ser muito interessante. E o contrário é verdade também. Se o PSG chega martelando ali, você pega uma correção de preço. Gosto do lay PSG pro jogo inteiro, né? Eu gosto do lay PSG pro jogo inteiro, pensando aí numa classificação do Barcelona. Mas eu não consigo colocar. Não consigo colocar. É jogo totalmente pro live, cara. Me desculpa, mas é. Se você quiser, uma coisa que dá pra fazer, ó, só pra você ficar atento, dá pra colocar assim, ó, 2 asterísticos aqui num lay PSG. Não vou nem colocar odd, tá? E aí, ó, 2 asterísticos aqui num over 2,5 do PSG. Também não vou colocar odd, não vou colocar na planilha, não vou colocar nada. É mais pro cara que tá vendo esse vídeo aqui. O cara que tá vendo esse vídeo aqui falou, ué, o que é isso aqui que ele tá falando? Então, assim, ó, 2 entradas muito interessantes que eu não vou fazer pré-live. O lay PSG tá em 3,2, o gols do Barcelona, eu comecei a falar a 1,50, já tava 1,48, não vou pegar pré-live, vou assistir live, e aí no live pode fazer bastante sentido pra gente aqui. A outra partida que acontece no mesmo horário é o Atlético de Madrid, que a gente pegou o back indo lá pra Alemanha enfrentar o Borussia Dortmund. Ó,
Esse golzinho do Dortmund foi quantos minutos? Aos 81, deu esperança, tá? Deu esperança, porque o Atlético amassou. Chama muita atenção isso daqui, né? Os gols esperados do Atlético, 2,16. Posse de bola, 30%. Tentativa de gols igual, praticamente. Chute no gol, muito melhor aí o Atlético de Madrid. O Borussia Dortmund não tendo tanta facilidade, vamos dizer assim, em furar o Atlético de Madrid. A posse de bola para esse jogo de volta deve ser meio parecida, tá? Principalmente com o Dortmund em casa. É muito difícil trabalhar Dortmund, é um dos times mais malucos que tem. Para esse jogo de volta, o Memphis Depay tá listado como não joga. E acho que o Sancho também tá dúvida para essa partida. De resto, a gente deve ver também aí um Atlético de Madrid quase que igual. Olho no Griezmann, como sempre, né? Excelente jogador, muita qualidade ainda, tá? Do lado do Atlético de Madrid e do lado do Dortmund ali, apesar de não estar aqui, né, na lista, eu gosto muito do Malen. Tem o Haller também, Haller que conseguiu fazer o gol aí depois de entrar no lugar do Füllkrug, né, na segunda etapa. Eu sei que é complicado ficar falando, mais um jogo pra live, mais um jogo que você na hora tem que ver como os times se portam, mas eu vou falar bem a real pra vocês. Esse Atlético de Madrid está dentro do meu esperado. Quando eu fiz o prognóstico da Champions League lá no começo da temporada e eu vi o futebol que o Atlético estava jogando e como eles estavam fazendo gols, que era uma das dificuldades que tinha no passado, eu falava, esse Atlético pode ir longe. Né? Com o Atlético e Inter, se eu não me engano, a gente estava em live do Layback, eu acho que foi, talvez foi na minha live, não lembro, mas eu falei, o Atlético acho que passa e eu não estranharia o Atlético de Madrid, a opinião polêmica, não estranharia o Atlético de Madrid, vamos falar isso agora nas quartas de final, não estranharia o Atlético de Madrid chegar à final da Champions esse ano, tá? Final. Então ele não só passaria o Dortmund, como também o vencedor lá de Barcelona e PSG, também Atlético de Madrid, acredito ter condições de passar. Se é o Barcelona, é o clássico local, né? O Atlético de Madrid total condições de levar. Se é o PSG, eu acredito que é até mais fácil pro Atlético de Madrid. Dito tudo isso, o Dortmund, a odd em casa 2,32. Me desculpa, mas aqui eu vou num Lei Dortmund. Lei Dortmund a 2,34. Vamos lá, por que eu tô pensando nesse lei? O Dortmund vai ter que pressionar o Atlético e a impressão que dá muitas vezes do Atlético de Madrid é que eles conseguem tomar essa pressão e jogar bem. O Dortmund indo pra cima, o Atlético sem a posse, meteram 2, tá? Ali tomaram o gol, mas meteram 2, podia ter sido até mais pro Atlético de Madrid no jogo de ida em casa. O Atlético joga muito melhor em casa, tem esse detalhe aí. Mas a 2,34, pra mim essas odds tinham que estar um pouquinho mais próximas, tá? O Dortmund um pouquinho mais alto, o Atlético pouca coisa mais baixo, mas o Dortmund tinha que estar um pouquinho mais alto de 2,32. Eu não vejo o Dortmund tão favorito assim em cima de um Atlético de Madrid, que é um time, cara, é cascudo demais esse time do Atlético. Eu separei o Atlético na Liga Espanhola, pra te mostrar uma coisa. O Atlético, na Liga Espanhola, é o segundo colocado em over goals no geral. Em casa, é o primeiro em over, nem parece o time que a gente conhecia, né? Tem 37 gols marcados em casa, Girona tem mais, Bilbao tem mais. Como que tá aqui? Cadê o Real Madrid? Tem o mesmo número, o Barcelona tem menos, né? Só que fora de casa, o Atlético já é um pouco mais cauteloso, apenas 22 gols marcados fora de casa. Então o Atlético de Madrid é um time que fora de casa muitas vezes opta por se defender um pouco mais, vamos dizer assim. No campeonato está ali na quarta colocação, jogando fora de casa na Alemanha, num dos estádios mais difíceis que tem para jogar, eles vão ter que fazer essa lição de casa aí de segurar o Dortmund. E eu, sinceramente, acho que o Atlético de Madrid é capaz de segurar o Borussia lá na Alemanha. E mais, dependendo da pressão que o Borussia faz no contra-ataque, o Atlético de Madrid vem para jantar os caras.
E, obviamente, essas odds que eu te falei e também dos jogos de quarta-feira, que em breve o Calando solta aí a análise dele. Bayern de Munique recebendo o Arsenal. O Bayern que não foi campeão da Bundesliga, em maldição do Harry Kane. Manchester City recebendo aí o Real Madrid lá na Inglaterra. Quarta-feira é jogaço, tá? Quarta-feira é dia de jogaço de Premier League pra gente ver aí quem são os dois semifinalistas do outro lado. Mais uma vez, só pra gente relembrar então, todas essas odds você encontra no Bolsa de Aposta Excelente Exchange, se você ainda não tem sua conta, crie por lá. PSG, gosto, vou deixar pro ao vivo. Barcelona over 2, Lei PSG, né? Lei PSG, gosto, deixa pro ao vivo. Gols, over 2,5, Barcelona e PSG, gosto. Também vou deixar pro ao vivo, por isso que o bom tem aquele monte de asterisco ali. E o Lei Dortmund, tomara, né? Bons greens pra vocês, boa sorte, até a próxima.